Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus por mais este mês que o Senhor nos dá, para estarmos aqui juntos, celebrando esse memorial, a ceia do Senhor, essa comunhão da mesa. E há algo muito importante de participarmos disso. Esse é o memorial que o Senhor Jesus estabeleceu para nós fazermos. Levarmos a nossa memória a Ele. E além disso, daqui é alimento espiritual para seguirmos a nossa jornada. Recebemos força através disso. A mesa, de fato, é um lugar de comunhão. E eu vou falar para você, lendo a Bíblia e, como nós já estamos fazendo alguns domingos, falando sobre isso, que Jesus gosta desse ambiente. Nós vemos diversas vezes Jesus se reunindo na mesa com os amigos. Nós vemos diversas vezes na Bíblia Jesus se convidando para ir na casa de Zaqueu. Ele se convidou. Vamos para a sua casa, Zaqueu. Eu vejo Jesus com Lázaro, seu amigo. Eu vejo Jesus sendo ungido. Na última ceia nós vimos Jesus nos dando uma lição de humildade e servindo, lavando os pés dos seus discípulos. Nós já vimos aqui que Jesus gosta desse ambiente que a mesa traz, desse ambiente pedagógico que a mesa nos ensina. Jesus gosta desse ambiente. Já vimos aqui no decorrer de várias ceias, Jesus na mesa com alguém. Vimos através de narrativas bíblicas, vimos através da parábola que Jesus contou, do homem que deu uma festa. E alguns se recusaram a participar da mesa. O teólogo e filósofo James Smith, ele no seu livro Você é Aquilo que Ama, ele fala da importância da mesa, principalmente no ambiente familiar. Ele diz, não subestimem o ethos. O ethos é os valores, a crença, as ideias, que é construída numa mesa. Não subestimem o ethos promovido no compartilhamento à mesa. Façam refeições em conjunto. E fala a verdade, cada vez mais está ficando difícil isso, né? Cada vez mais está se tornando difícil. Mas há algo importante nisso que a mesa traz. Ela nos aproxima, ela nos faz olhar nos olhos, ela nos faz compartilhar as nossas fraquezas. E Jesus gostava disso. Jesus gostava desse momento à mesa, estabelecendo comunhão com as pessoas. A mesa é isso, ela estabelece comunhão com Deus. Quando nós damos graças a Deus, orando, agradecendo pelo alimento, orando por essa mesa, esse memorial, e ela nos faz também ter comunhão com o próximo. É relacionamento horizontal e relacionamento vertical. A mesa nos ensina isso. Jesus gostava disso, porque nisso ele estabelecia comunhão e pessoas saíam restauradas. E João, capítulo 21, narra uma história de restauração. Ali não tinha uma mesa propriamente dito, mas tinha o compartilhar do alimento, tinha o ambiente. Os discípulos, em João capítulo 21, segue Pedro. Quando os discípulos sepultaram Jesus, juntamente com Jesus foi sepultado os sonhos daqueles discípulos. Juntamente com Jesus foi sepultadas as expectativas daqueles discípulos, os projetos daqueles discípulos. Mas Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, eles tornam então a sonhar, a projetar.
E até o capítulo 21, Jesus aparece 2 vezes para os discípulos. E entre a segunda aparição e a terceira aparição, há um momento de quietude. Há um momento de silêncio. E Pedro, que havia negado Jesus, nesse momento de quietude, nesse momento de silêncio, ele toma uma decisão. Ele fala: vou pescar. Vou pescar. E os discípulos então decidem também: nós vamos juntos. Nós vamos juntos. E Pedro então vai pescar. Mas o vou pescar de Pedro não era apenas um plano para passar um espaço de tempo. Não era apenas, preciso passar o meu tempo, vou pescar. Preciso ocupar meu tempo, vou pescar, não tem nada para fazer. Não era apenas isso. Pedro sempre foi um homem de ação. Pedro sempre foi um homem de atitude. E Pedro agora não enxergava mais futuro para si no serviço de Cristo. Então ele voltou para a sua bem-sucedida vocação de pescador e retorna para o mesmo lugar que Jesus o chamou. Jesus então, ao amanhecer, a Bíblia vai narrar o capítulo 21, que ao amanhecer Jesus aparece na beira da praia. Assim como em Marcos, capítulo 16, 7, diz: agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galileia. E nesse dia, ao amanhecer, nessa terceira aparição, Jesus aparece na beira da praia. Jesus então aparece à beira do mar de Tiberíades e fala em voz alta. E pergunta a eles: ei, tem peixe? E é interessante que a tradução grega faz, nesta pergunta de Jesus, que a nossa tradução não fala. É interessante porque ela traz uma pergunta antecipando a resposta, de forma negativa. Era como se Jesus estivesse perguntando: então, vocês não pegaram peixes, não é? Já sabendo. Jesus afirmou que eles não pegaram peixe, não é? Mais ou menos, ei, vocês tentaram seguir da forma de vocês, mas não deu certo. Ei, vocês tentaram recorrer aos seus recursos, mas não funcionou, não é? Ei, vocês tentaram recorrer à sua experiência, aos seus conhecimentos, mas não funcionou, né? Mas é lindo que para Jesus não importa. E Jesus, assim, já chama-os para a comunhão. E nesse ambiente de comunhão, nesse ambiente da mesa da comunhão, Deus demonstra o seu amor por nós. Uma das qualidades, né? E só há qualidades, mas uma das qualidades que nós, como perdoados, justificados, santificados, temos que amar cada vez mais é a graça de Deus. A graça de Deus por nós. E eu não digo apenas no sentido teológico da palavra, do favor imerecido, lógico. Mas eu digo dessa graça também, do modo encantador, que Jesus nos recebe de volta e nos ama, independente daquilo que fizemos. Jesus nos recebe de volta. E Ele nos recebe e nos ama,
Nos ama com um amor incondicional. Ele nos ama como desertores de Deus. Assim como esses discípulos. Apesar de termos negados, Ele nos ama. Nesse ambiente Ele demonstra amor. Ele nos aceita desobediente. E nos ama. Pedro e seus amigos voltaram à antiga rotina. Ao antigo modo de vida. Então o Senhor foi ao encontro deles. O Senhor foi ao encontro deles. Para expressar o teu amor e a tua graça. Para o recebê-los e amá-los. Amá-los. Jesus já havia dito isso. Que eles negariam. Que eles o abandonariam. Jesus já havia dito isso. Que eles seriam dispersos. No caminho, Jesus disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês, na Galileia. Vocês vão me abandonar. Vocês vão ser dispersos. Vocês irão me largar. Mas não importa, porque é eu que vou até vocês. Eu vou me encontrar com vocês. E Pedro declarou: pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu não. Eu não. E Jesus sabia. Jesus sabia. E é lindo demais como, mesmo Jesus sabendo, mesmo Jesus conhecendo, Ele diz: eu vou até vocês, e eu vou os receber com graça, com amor, e vou amá-los, e amá-los até o fim. Esses discípulos, meus irmãos, esses discípulos somos nós. Esses discípulos muitas vezes somos nós. Somos nós quando nós viramos as costas para Deus. Somos nós quando nós buscamos o sentido da vida sem Ele. Esses discípulos somos nós. Quando nós buscamos seguir a nossa vida por nossa conta. Era isso que esses discípulos estavam fazendo. E eles somos nós. Buscamos os nossos sonhos pelos nossos recursos. Pela nossa capacidade, se há que há alguma. Quando nós confiamos em nós mesmos. Ou então, quando nós viramos as costas para Deus, mesmo pertencendo a uma igreja, nós viramos as costas para Deus com as nossas atitudes. Esses discípulos somos nós. Sou eu. É você. E quantas vezes eu e você já agimos dessa forma? Mas, graças a Deus, que apesar de nós termos agido dessa forma, nós estamos aqui nesta noite, porque Jesus foi ao meu encontro, Jesus foi ao seu encontro, não foi nós. Nós só estamos aqui, você só está aqui, não porque você optou para ir à Galileia, mas porque Jesus foi
mesmo apesar de você ter o negado, mesmo apesar de você ter desobedecido, mesmo apesar de você ter o abandonado, mas Jesus foi ao teu encontro, Ele foi ao meu encontro. Se há algum amor em nós, por Deus, pelo Filho Cristo Jesus, pela pessoa do Espírito Santo, é porque Deus nos amou primeiro. Nós não tínhamos essa capacidade. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Cristo veio ao meu e ao teu encontro. Ele nos recebeu e nos amou. Nos amou quando nós éramos merecedores da ira de Deus. Ele nos amou. Porque Ele nos amou. Primeiro, nós o amamos também. E mesmo assim, falhamos e falhamos por diversas vezes. Mas Jesus precisava ter algo com alguém ali. Jesus tinha que tratar algo individual ali. Jesus precisava se encontrar com Pedro. Os discípulos, então, chegaram à beira da praia. E ali, quando ele chega, há um ambiente de comunhão, de compartilhamento. Jesus, quando chegou à beira da praia, os discípulos, quando chegaram à beira da praia, Jesus já estava lá com fogo aceso, com aquilo que eles tinham passado a noite tentando pegar. Jesus já tinha peixe assado lá na hora. Jesus já tinha pão. Já tinha braseiro para se esquentarem ali. Então Jesus fala, olha, se assentem. Se assentem. Se assentem e comam. Jesus, então, estabelece ali a comunhão pelo compartilhamento. Ele compartilha com ele. Comam. Comam o que vocês queriam, já está pronto. Já está assado, tem pão, se esquentem. Aquilo que eles tinham passado a noite atrás de peixes. A hora que eles chegaram, já havia ali peixe assado na hora. Que Jesus estava nos mostrando, está nos mostrando e mostrou aos seus discípulos, que Jesus, o nosso Senhor, não depende dos nossos esforços humanos para realizar a sua vontade. Ele não depende. O que vocês estavam procurando? O que vocês passaram a noite? O que vocês querem? Estão com fome? Senta, come. Já tem peixe assado. Já tem pão. Já tem fogo para se esquentar. Eu não preciso do esforço de vocês para eu realizar a minha vontade. Eu sou soberano. Jesus é soberano. É todo poderoso. E Jesus assim fez por nós. Jesus compartilhou com nós também. Jesus compartilhou a sua vida para nos dar vida. Jesus deu a sua vida para nos dar vida e vida eterna. Jesus compartilhou com nós a graça, a bondade, e tem compartilhado comigo e com você diariamente a sua benignidade. Tem compartilhado ainda. Mas ao mesmo tempo que Jesus prova que Ele não precisa, que Ele não depende de esforço humano para realizar a sua vontade, Ele também espera que nós compartilhemos com Ele. Jesus falou, dai-me os peixes também seus aí. Dá algum peixe que vocês pegaram. Vocês já viram que eu não preciso dos seus esforços.
Mas dá algum aí que eu dei a dica onde vocês jogam a rede. Jesus espera que nós também compartilhemos com Ele a nossa vida, assim como Ele compartilhou com nós a vida dEle, vida na vida. É vida dEle na nossa vida e vida nossa na vida dEle. Não é um toma lá da cá. Não é barganha. Mas é uma recíproca de afeto, de amor, de lealdade, de amizade, de relação, de comunhão. Ele espera isso de nós. Jesus deu a eles peixes e pediu para eles peixes. O que Jesus deu por mim e deu por você, nenhum de nós consegue dar. Mas mesmo assim, Ele quer receber de nós. Ele deu a vida por nós. Nós devemos dar a nossa vida por Ele. E nós não estamos falando de chegar aqui, talvez já, ao momento de perder a vida física. Mas eu estou falando de viver para Cristo. De ter uma vida que glorifica a Cristo Jesus pela nossa atitude, pela nossa comunhão, pelos nossos relacionamentos, pela vida do nosso trabalho, pela nossa vida na igreja. Jesus espera isso de nós. E o apóstolo Paulo deixou isso claro. De qualquer forma, o amor de Cristo me impulsiona. Porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que recebem a sua nova vida, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. É isso que Cristo espera de nós. Ele nos deu vida, vida na vida. Então, diante disso, eu tenho duas perguntas para você nessa noite. Você tem provado os benefícios que há na comunhão com Cristo Jesus? Você de fato tem provado o benefício que há numa vida de comunhão com Cristo Jesus? E eu não estou falando de benefício negando tribulação. Eu não estou falando de benefício negando uma doença. Eu não estou falando de benefício negando a morte pelo Covid. Eu estou falando de consolo. Consolo. Consolo de Jesus. Estou falando daquele momento que você quer só ficar ali fechado, deitado, de forma fetal, encolhido. E ali você sente um abraço, o abraço de Jesus Cristo. Estou falando de não passar dificuldades. Não estou falando de não passar privações. Eu estou falando de passar por isso, mas se sentir abraçado por Jesus. Se sentir pego no colo por Deus.
permitir Jesus dizer como ele disse para esses discípulos: filhos, filho, tu és meu filho. Tu és meu filho. Você tem provado desse benefício? Você tem provado do benefício do consolo de Deus, do conforto? Qual tem sido a sua resposta ao que Jesus fez por você? Que resposta você tem dado a esse acolhimento de Jesus, mesmo nós termos o abandonado, o negado, o desobedecido, o afrontado? Mesmo depois disso, Jesus te recebeu. E qual tem sido a sua resposta perante isso? A minha resposta é que eu vou no culto no domingo. Essa é a minha resposta. A minha resposta é que eu cumpro religiosamente. Domingo, 6 horas às 7h30. Essa é a minha resposta. E saio daqui, aí eu estou com a consciência. Estou com a consciência limpa, eu consigo dormir. Deixa eu te falar um negócio, você não entendeu o que é o Evangelho. O Evangelho é vida com Jesus. Se eu e você dependesse de um culto de 1h30, para termos comunhão e relacionamento com Jesus, eu e você estaremos perdidos. Evangelho é vida na vida. É a nossa vida na vida de Jesus. Então, eu tenho 3 atitudes que nós podemos tomar diante dessa mesa da comunhão nessa noite. No momento de nós participarmos dessa mesa, mas não só no momento, mas por toda a vida. Toda a vida. Reflita no amor de Deus por você. Ele foi ao seu encontro. Quando você participar nessa noite do pão, do cálice, reflita o que Jesus fez por você. Reflita que nós estávamos condenados e nós merecíamos a ira de Deus. Nós vivíamos para desobedecer a Deus. Nós desobedecíamos a Deus por natureza, pela herança do pecado. Porque o pecado habita em nós. E isso nós já merecíamos a ira de Deus. Desobedecíamos a Deus porque não vivíamos para a glória de Deus. E talvez você me diga, mas eu sempre fui uma pessoa boa, pastor. Eu nunca prejudiquei ninguém, pastor. Como assim eu merecia a ira de Deus? Mas a questão é que nós buscávamos uma vida onde o sentido não era Deus. E muitos ainda buscam essa vida. A vida do sentido sem Deus. E nós estávamos caminhando então em passos largos para uma existência eterna sem o Criador. Sem o Criador. Mas num certo momento, Cristo entrou na minha história. Em um certo momento, Cristo entrou na sua história.
Na minha história foi um dia que eu saí para ir a um clube e resolvi então entrar em uma igreja. E quando eu vi no final, eu já estava lá na frente chorando e Jesus entrou na minha história. E eu tinha buscado Cristo em vários lugares, em várias religiões, mas a religião verdadeira é Cristo vindo ao nosso encontro. E nós merecíamos a ira, mas um dia Cristo entrou na sua história. Entrou na sua história e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu te perdoo. Vá em paz. Não peques mais. Reflita todo instante no amor de Deus por você. Se envolva ainda mais com Cristo, com a missão dele e com a igreja dele. Tragam alguns peixes. Cristo nos perdoou, meus irmãos, nos justificou, mas Ele também nos chama para compartilharmos a nossa vida com a vida dEle. Não para ficarmos isentos. Cristo nos chama agora para nos envolvermos com Ele e com as coisas dEle, com as coisas do reino. Do reino. Do reino de Deus. A nossa guerra, a nossa batalha é pelas coisas do reino de Deus. Compartilharmos com Ele aquilo que Ele nos deu. Compartilharmos com Ele aquilo que Ele nos dá. E com os outros que fazem parte dessa mesa também. Da mesa da comunhão do Senhor. Se envolvermos com Ele e com os outros que fazem parte dessa mesa. Porque é impossível falar que nesse corpo a cabeça é Cristo e eu não sirvo a esse corpo. Tem alguma coisa errada nisso. Tem alguma coisa errada. Se fizermos assim, nós somos um membro amputado do corpo. E o membro amputado do corpo não recebe sangue e morre. É impossível. É impossível fazer parte e não participar do corpo. O símbolo. É impossível. Se envolva com Cristo. Se envolva com as coisas de Cristo. Se envolva com a igreja de Cristo. Se comprometa com Cristo. Se comprometa com o reino de Cristo. Se comprometa com a igreja de Cristo. Se nós fizermos uma análise hoje, uma autoanálise, se você analisar agora qual é o seu grau de comprometimento com Jesus, e é impossível você falar que você está comprometido só com Jesus se você não está comprometido com as coisas e com a igreja dele. Qual tem sido o grau de comprometimento seu e meu, se nós analisarmos agora? Ou será que eu venho só cumprir um papel? Porque eu sou pastor, eu tenho que pregar. É o meu comprometimento. Porque eu toco. Eu tenho que ir lá para tocar.
é o meu comprometimento. Porque eu sou membro da igreja, eu tenho que ir lá na igreja. É o meu comprometimento. Para. Pode parar. Não faça assim. Se for para fazer assim, não faça. Não faça. É a minha vida, porque Jesus deu a sua vida por mim. Eu faço, porque nada que eu faça vai ser capaz de comparar ao que Ele fez. Eu faço não para ser salvo, mas eu faço para expressar a minha gratidão a Deus, porque eu sou salvo. Se não for dessa forma, principalmente eu e você, está fazendo da forma errada. Errada. Qual é o nosso grau de comprometimento? Mas a terceira e última atitude, e começarmos pela certa, é confessar os nossos pecados e recebermos restauração e perdão. Essa é a maneira certa. Pedro, o homem que tinha falado que iria até a morte com Jesus. Todos aqui podem te abandonar, Senhor, mas eu nunca te abandonarei. Se for preciso, eu vou até a morte. E Jesus falou: rapaz, você não sabe de nada. Inocente. Você não sabe de nada. Mas pode deixar. Eu vou até vocês. Eu sei o que você vai fazer, mas eu vou até vocês. Mas o texto segue, capítulo 21. E Jesus faz 3 perguntas para Pedro. 3 perguntas importantes que Jesus confronta Pedro. Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? E há algo importante ali, porque as 2 primeiras vezes que Jesus fala, tu me amas, a palavra que Jesus diz é agapaus, para amor. E diz: Pedro, tu me amas com amor de sacrifício? E Pedro responde: eu te amo, Senhor. E a palavra que Pedro usa é a palavra filéus, amor fraternal. E na segunda vez Jesus pergunta novamente para Pedro: Pedro, tu me amas, agapaus, com amor sacrificial? E Pedro fala: eu te amo, filéus, Senhor. Eu te amo, filéus. E na terceira vez que Jesus pergunta a Pedro, Jesus agora usa outra palavra e fala: Pedro, tu me amas, filéus? E Pedro diz: eu te amo, filéus. Tu sabes. Pedro estava falando assim: lá atrás, eu falei que eu ia amar o Senhor com amor agapaus. Falei que era possível, eu dava a vida pelo Senhor. Mas é filéu, Senhor. E o Senhor sabe disso, não adianta eu esconder do Senhor. O Senhor sabe que é amor fraternal, não é amor agapaus.
humildemente, Pedro então confessa que havia cometido um erro confiando em si mesmo. Pedro confessa para Jesus. Fala, eu pensei que era, mas não era, Senhor, e tu sabes disso. Pedro confessa a sua falha diante de Jesus, porque Jesus sabe o que nós fazemos e qual é o nosso grau de comprometimento com Ele. Jesus sabe. E é um perigo nisso. Jesus sabe. E ali Pedro confessa com humildade. E ali então Jesus restaura a vida e o chamado de Pedro. Então hoje eu quero convidar você, juntamente comigo, começarmos pelo modo certo. Confessando para Jesus que muitas vezes, nós voltamos, assim como Pedro, fazer, porque damos a desculpa que nós não suportamos. Aquilo que não honra a Deus, e nós pecamos contra Deus quando nós voltamos a fazer aquilo de novo. Confessar como tenho falhado no meu comprometimento com Jesus. Quando outras coisas são colocadas diante de mim, eu deixo Jesus em segundo plano. Nós precisamos confessar isso para Jesus. Confessar a falta de comprometimento meu com o corpo de Cristo Jesus. Com a igreja, com a comunidade local. Comprometimento. Em tudo. No servir ao outro. De usar os talentos que Deus me deu. De usar os recursos que Deus me dá. Porque nós não temos nada, é Deus quem dá para nós. Nós administramos aquilo que Deus nos dá. E quando nós não administramos da forma correta, nós pecamos. E nós precisamos confessar os nossos pecados. A partir da confissão verdadeira e da mudança de vida, nós somos restaurados. Então eu quero orar com você nesse momento. O Ministério de Louvor vai cantar. E nós vamos refletir como temos sido falhos. Como temos sido falhos com Jesus. E falarmos verdadeiramente com Ele. Falarmos verdadeiramente para Ele os nossos pecados, para que nessa mesa, nesta noite, na mesa da comunhão, sermos francos, e dele recebermos perdão e graça. O Ministério de Louvor pode vir. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e refletir nesse momento. Oração silenciosa, para que você leve a reflexão. Como tem sido o seu comprometimento com Jesus? Como tem sido o seu comprometimento com o corpo de Jesus? Com a igreja de Jesus? Como tem sido o seu comprometimento com essa comunidade local? Ou se você não é daqui, como tem sido o seu comprometimento com a tua comunidade? E eu quero convidar você para refletir e orar. E confessarmos os nossos pecados.